as palavras que hoje lhe dou, repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Aleluia. Amados, nós preparamos esse momento com muito carinho e entendendo que esse é um momento de demonstrarmos a parceria com a família e a igreja dentro do Ministério People Kids. E a gente tem muita coisa boa para inteirar nesse dia de hoje, nesta manhã. E a igreja tem um papel fundamental, porque a primeira escola da fé é na sua casa. E a igreja é parceira, né? A gente já falou sobre isso. E agora nós vamos ter um momento com as crianças. Quero convidar aqui a Suelen, a Gabi e a Sumaia. Juntamente com as crianças, não fique de boca fechada. Vamos louvar, glorificar e exaltar o nosso Deus. Bom dia, papais, bom dia, mamães. Bom dia, crianças. Ixi, tá fraco. Vou esperar todo mundo se ajeitar no seu lugarzinho. Vamos lá? Aqui, ó. Fica aqui, ó, na frente aqui. Muito bem. Bom dia. Ah, que linda. Agora sim, agora eu senti uma força, uma pressão dos meninos que estão animados. Ninguém ficou com preguiça de acordar cedo hoje de manhã, né? Ou ficou? Eu também fiquei. Mas vamos lá, todo mundo de pé? Vamos? E nós vamos cantar. Vamos cantar ao Senhor Jesus, adorar Ele. Pode soltar, tio Gustavo. Cadê a tia do People Kids? Vamos lá? Vamos lá?
Muito bem. Muito bem. Agora eu vi que tem uma galerinha aí fazendo a coreografia e ficou muito bonito. Muito bonito, parabéns. Agora nós vamos cantar uma próxima canção que fala sobre alegria. Quem está alegre? Todo mundo está alegre nessa manhã? Que bom, porque nós temos alegria, porque Cristo, porque Jesus mora no nosso coração. E é por isso que nós podemos ter alegria, mesmo diante das nossas lutas, das nossas dificuldades. Até quando a gente está triste, a gente pode ter alegria. Porque com Jesus é assim, não dá para se explicar tudo, mas Ele tem todo o controle e tudo nas suas mãos. Vamos adorar o Senhor. Mais uma. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Ele me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Glória a Deus. Jesus Cristo mudou o nosso viver e hoje nós podemos estar aqui felizes e regozijando com Ele. Eu queria que os papais, as mamães que estão com seus filhos aqui, pudessem vir aqui para frente, para nós termos o nosso período de oração com eles. Se você ainda não abraçou seu filho hoje, dá aquele abraço caprichado neles, para que eles possam sentir
o seu amor e o amor de Jesus, para que eles possam se sentir amados, abraçados, queridos, e que nós vamos orar ao nosso Deus. Eu vou pedir ao presbítero Maicon que venha aqui na frente e que ore ao Senhor pelas crianças, pelas famílias aqui reunidas. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti na Tua casa, Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome, Pai. Pai, nesta manhã tão especial, nós oramos pela vida de cada família aqui reunida, Pai, pela vida de cada um dos nossos filhos aqui, pela vida dos pais, Pai, que o Senhor conceda sabedoria aos pais na criação, na condução desses filhos, Pai. Pai, que o Teu amor alcance eles ainda pequenos, Pai, que eles possam crescer, Pai, nos Teus caminhos, aprendendo cada dia mais sobre a Tua palavra, sobre os Teus princípios, Pai. Pai, que esta igreja seja importante nesse papel, que nós consigamos, Pai, suprir, Pai, todas as necessidades e demonstrar o amor de Jesus sobre a vida dos filhos e dos pais, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, clamando, Senhor Deus, pelo Teu poder, pela Tua unção, pela Tua bênção sobre esta igreja, sobre estas crianças, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Glória a Deus. As crianças já estão liberadas, lá atrás tem o lanche para elas, vamos devagarzinho. As crianças sairão agora para um delicioso lanches e os pais ficarão aqui comigo. Tá bom. Ficar aqui bem pertinho. Quando nós pensamos em Deuteronômio, a gente entende que não é um conselho, não é uma se der para a gente fazer. O Senhor está confiando em nós, que nós aplicamos essa verdade na mente e no coração dos nossos filhos. E aí é por isso que a gente está pensando um pouquinho aqui hoje, aguçando no nosso coração pequenos momentos, grandes raízes, fortalecendo a fé dos nossos filhos dentro da nossa casa. E aí eu quero pensar com você em 3 pilares. O primeiro pilar é que Deus colocou essa missão no nosso lar e nas nossas mãos. Essa missão é nossa. E quando a gente pensa nisso, Deus entrega essa responsabilidade sabendo que você tem condição nele de exercer com maestria essa verdade, de inculcar na cabeça dos seus filhos a verdade que ele proporciona. E aí, quando a gente anda um pouquinho mais, nós pensamos assim, a escola tem a responsabilidade, a escola dominical tem a responsabilidade. A escola secular também tem a responsabilidade de educar os nossos filhos. Cada um dentro da sua limitação, cada um dentro da sua especialidade, né?
E, na verdade, quando a gente mistura isso tudo, qual que é a conclusão que nós chegamos? A maior responsabilidade de inculcar a verdade da palavra do Senhor está nas nossas mãos. Nas nossas mãos como pai, às vezes como tia, como avó, enfim, o Senhor escolheu. Isso a gente tem que sentir como privilégio também, que está nas nossas mãos. É um privilégio, amados. E caminhando um pouquinho mais, como é que eu posso marcar profundamente a mente e o coração dos nossos filhos? Quando filho, vem aqui, vamos orar para a gente dormir. A gente marca ou não? Marca profundamente. Eles não vão esquecer disso. Agora, se a gente fizer um dia e daí o ano que vem a gente fizer novamente, e pode ser que não marque tanto, né? Mas vai ficar na lembrança. Outro exemplo vai comer na hora da refeição. Vamos agradecer a Deus, porque é Deus que nos deu. Isso marca ou não o coração dos nossos filhos? Marca muito. Pequenos gestos é que marca. Às vezes a gente fica num olhar de que grandes gestos é que marcam o coração e a mente deles com as verdades bíblicas, e não é. São as pequenas, vai crescendo, e aí, de repente, a gente está marcando ele com grandes marcas dentro do Evangelho. Conversar sobre a situação de princípios bíblicos, no dia a dia mesmo, ele expressou uma necessidade e você mostra que com o Senhor ele pode vencer aquela dificuldade. Ou então está feliz por algo que aconteceu. É o momento da gente mostrar que isso aconteceu, foi porque o nosso Deus é bondoso, é misericordioso. E isso a gente marca também o coração dos nossos filhos. Então, a gente entende, o segundo pilar aqui, é que as crianças aprendem pelo exemplo. Não adianta a gente achar que elas vão aprender observando, vai chegar um tempo que elas vão aprender observando. Mas, dentro das fases, a gente precisa entender como é que ela vai assimilar essas verdades que a gente prima, que é importante para o crescimento deles, e aí a gente vai, então, sendo exemplo para eles, um exemplo muito forte. Os filhos observam aquilo que fazemos antes mesmo de compreender aquilo que falamos. Eles estão de olho em nós. Ontem, conversando com uma avó, e ela disse assim, a respeito do céu, e ela falou algo para a criança, e a criança olhou e falou, não é bem assim, vovó? Né? Então, olha o quanto as crianças são perceptíveis. E é nesse ponto que a gente precisa segurar. E é nesse ponto também que eu preciso ficar de radar ligado, para que a gente consiga inculcar, cravar no coração deles o Evangelho, que vai trazer uma estrutura emocional, psicológica, física, em todas as áreas da vida. E percebemos que se a oração é apenas uma rotina, eles percebem, aliás, que quando nós estamos orando só por orar, ou se realmente a gente está tendo uma conexão com o Senhor. Isso é bem, e eles são bem peritos nessas coisas, que às vezes para a gente passa batido. Vamos aqui cumprir nossa tabela. Hoje é dia de, vamos orar aqui. Amados, quando a gente vai para a presença do Senhor, deixa os nossos filhos verem que a gente está na presença do nosso Deus. Chama. E se não chamar, eles estão brincando ali, mas estão ligadíssimo naquilo que a gente está fazendo. Então, uma pergunta que não quer calar, pais. Se os nossos filhos aprendessem sobre Deus apenas observando a nossa vida, o que eles aprenderiam? Já pensaram sobre isso? Só olhando para nós. Quais são as verdades do Evangelho que eles estão aprendendo conosco todos os dias? Até eles caminharem, né, só.
E aí a gente entra na terceira verdade aqui, que é a devocional cria raízes espiritual. Como é importante a prática da devocional com os nossos filhos. Que horas a gente vai fazer? Que horas? A gente vai ver a melhor hora, né? Para que isso aconteça, o que não pode é deixar de fazer. Às vezes os pais pensam assim, ó, eu não sei fazer uma devocional, ou então eu estou apressado demais, meu dia está corrido. Eu não sei fazer uma devocional, ou meu filho não para nem para ouvir. Mas uma devocional não precisa ser longa, ela pode ser segundos, de acordo com a atenção e a necessidade da faixa etária de idade. Ela precisa ser o quê? Constante. Todos os dias, marcar presença. Todos os dias. Mas tem dia que eu estou cansado, não interessa, você tem que marcar presença. Tem dia que eu estou triste, não interessa, você tem que marcar presença. É constância, amados, que vai cravar no coração deles que isso é importante para a vida deles. É vindo na escola dominical todos os domingos que você vai mostrar para ele, é importante eu participar da escola dominical, porque eu fiz um compromisso de apoiar os trabalhos da igreja, quando eu resolvi ser membro da igreja. Eles precisam ver isso em nós. Quando a gente faz uma pergunta, o que é que nós aprendemos hoje sobre Deus? A gente sai da escola dominical e o nosso dia. A gente precisa aguçar nas crianças. O que é que vocês aprenderam? O que foi bom lá? O lanche. Não, mais do que o lanche, né? A primeira coisa que eles falam é o lanche. As brincadeiras. Porque realmente a maneira, a experiência que eles têm aqui na igreja é brincando mesmo. E isso traz para eles satisfação, desejo, e tem que gerar isso, desejo de querer vir à escola dominical também. E aí agora, aprendeu isso? Como podemos praticar isso? Ore junto com a nossa criança, com o nosso filho. Amados, o objetivo não é apenas ensinar a Bíblia. O objetivo maior é que eles aprendam a viver o Evangelho ainda pequeno, do modo deles. Esse é o nosso objetivo maior. Então, a gente inculca para que eles vivam, não só hoje, mas que eles possam viver hoje, amanhã e, enfim, a sua vida na presença do nosso Deus. E aí a gente está com uma... já está caminhando isso há 2 anos que o projeto Pense Laranja está aqui nessa igreja, né, Daiane? 2 anos, né? E isso já tem, desde a primeira vez, falou, vamos trabalhar, já está acontecendo essa ação aí em auxílio aos pais, que são as devocionais e que são também a dica aos pais. E aí, para marcar esse momento aqui, com o objetivo único e exclusivo de te incentivar a fazer a mesma coisa, eu quero convidar aqui o Frederico e a Carol, que vai trazer para nós um testemunho de como, na prática, eles estão trabalhando a nossa devocional e a dica aos pais. E como isso tem surtido efeito na sua vida, na vida do seu lar, na vida das suas crianças. Amados, é incentivo, tá bom? Incentivo. Não sinta cobrado, mas sinta-se posicionado. A partir de hoje, também posso fazer isso, não é não, Frederica? Né, Carol? Carol é pozinho, né? Já estou bem íntimo da Carol. Então, eu quero passar a palavra aqui para que eles contem o seu testemunho do que eles têm feito, como eles têm feito e qual que é o resultado do que eles estão fazendo com dica aos pais e devocional. Fique à vontade. Bom dia, irmãos, graça e paz. Como a Graça falou aqui, para a gente se posicionar, vou me apresentar aqui com a minha família e pedir a Deus que o que a gente está trazendo aqui entre no coração de vocês, para quem tiver um posicionamento semelhante ao nosso.
Meu nome é Frederico, eu tenho 44 anos, minha esposa Carol tem menos de 40, para não falar a idade, né? E nós temos 3 filhos, o Fábio, com 9 anos, o Frederico, com 7 anos e meio, e o Felipe, com 6 anos. Então, são 3 crianças, 3 homens, né, 3 desafios grandes. Às vezes a Carol até coloca roupa igual nos 3, acho que talvez com a expectativa que sejam 3 crianças iguais, mas não são, né? Quem tem filho aqui sabe. Então, esse posicionamento que a gente traz para vocês é para vocês se situarem, né, com a nossa condição, e que Deus abençoe nós dois aqui, para a gente trazer uma palavra de incentivo, né, de testemunho vivo, que aconteceu realmente na nossa vida. E eu que não venho de um lar evangélico, eu venho de um lar, né, católico, e me converti, e é uma realidade diferente, né, que eu vivo com meus filhos hoje. E a gente quer aqui trazer, né, exemplos práticos do que realmente, né, tem acontecido com a gente. Bom dia, irmãos, graça e paz. É gratificante, né, poder testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, e eu creio que nós já ouvimos muito testemunho, já aprendemos muito com alguns irmãos, aplicamos em casa e tem dado muito resultado, como o Frederico disse. Hoje nós fazemos o nosso devocional pela manhã. Então, no café da manhã, todos os dias, nós fazemos o nosso devocional com os nossos filhos. Foi fácil colocar isso na nossa vida? Não foi. Foi muito difícil para nós, pais, porque a criança, ela vai seguir o que você colocar para ela, né? Ela é uma criança, ela vai aprender, ela vai gostar, dependendo da maneira como você coloca para ela. Então, se for leve, se for legal, ela vai gostar disso. Então, nós colocamos isso pela manhã, né, o nosso devocional, e assim, demorou um tempo, demorou uns 4 meses para a gente começar a ver o resultado nos nossos filhos. Mas nós não paramos, como a irmã Graça disse. Tem dia que você está cansado, tem dia que você está triste, tem dia que você não quer fazer, mas você precisa fazer todos os dias, independente da maneira como você estiver, né? E depois de 4 meses, mais ou menos, eles começam a te cobrar isso. Mãe, nós não vamos ler a Bíblia, não? Mãe, já peguei a Bíblia. Quando que a gente vai orar? Então, assim, é tão bom ver isso neles e ver essa evolução deles. E os resultados, né? Quais são os resultados desse trabalho que nós fazemos? Porque é uma escolha, né? Tudo que nós escolhemos na nossa vida exige de nós esforço e dedicação. Então, tudo que nós vamos fazer precisa esforço e dedicação. E nós vemos assim, eles cantando as músicas da igreja em casa. A gente vê eles pegando a Bíblia para ler, e o Felipe não sabe ler ainda, mas ele pega a Bíblia na cama, a gente entra e ele fala, estou lendo a Bíblia. Eu falo, amém, que bom, o que você está vendo aí? Então, assim, é tão bom. E outra coisa que nós colocamos que tem feito diferença na vida deles é trabalhar a identidade dos nossos filhos. Então, durante o devocional, depois que nós terminamos a palavra, eu olho para eles e pergunto, Fábio, quem é você? Frederico, quem é você? Felipe, quem é você? E depois que cada um responde, eu falo, vocês são filhos amados de Deus. Vocês são queridos do nosso Pai. Vocês são filhos amados pelo papai e a mamãe. Vocês são abençoados, vocês são educados, vocês são obedientes. Vocês falam a verdade, mesmo quando isso não vai ser legal, porque vai gerar, né, uma consequência, uma correção. E a mamãe e o papai são muito gratos a Deus pela vida de vocês. E nós vemos os resultados disso também. Porque na escola eles vivem conflitos, né? Os nossos filhos, eles estão ali inseridos no mundo. Então,
nós já temos visto o resultado no posicionamento deles diante dos colegas, diante de algum conflito que existe. E isso é maravilhoso, irmãos. Ver que eles estão evoluindo, né? Outra coisa que nós colocamos no devocional, e não leva muito tempo não, porque a gente consegue trabalhar isso de uma maneira mais rápida, são os problemas do dia a dia, alguns conflitos na escola, alguma falta de obediência em casa, desobediência, porque eles são crianças, crianças vão gerar conflitos, crianças vão desobedecer, crianças vão precisar de correção. Então, é nesse momento que nós colocamos as nossas necessidades ali para a vida deles também. E outro testemunho legal é sobre a oração. Todos os dias, quando nós deitamos para dormir, nós oramos com eles. Então, nós temos uma oração que nós fazemos os 5 juntos e depois cada um faz a sua oração. Então, tem os dias da semana, né? Segunda, Fábio, terça, Frederico e quarta, Felipe, vai a ordem, né? Então, do início, cada um no seu dia da semana começa essa oração. E nós temos visto que eles vão evoluindo a intimidade com o Senhor, porque orar não é orar, não é um padrão, né? Nós temos que nos entregar diante do Senhor, falar o que a gente está sentindo, e nós temos ensinado isso a eles e eles têm feito. Abençoe a vovó que está doente, Papai do Céu, cure ela. Abençoe o papai no seu trabalho, abençoe o nosso dia amanhã. Papai, me ajuda na prova, Papai do Céu, preciso ir bem na prova. Então, eles estão aprendendo isso também, e tem sido maravilhoso ver essa evolução. Eles oram, né, quando a gente quer alguma coisa, Papai do Céu, abençoe que a gente consiga o sofá-cama, trocar isso, Papai do Céu, fala amém, amém. Então, é algo assim que tem feito diferença nas nossas vidas, que nós não fazíamos, nós fazemos já, estamos caminhando aí para quase 2 anos fazendo isso. O resultado é devagar, é com constância e permanecendo, né? E o que nós gostaríamos, assim, de falar para os irmãos, que nós estamos todos em uma jornada juntos, né? Existem alguns que estão à frente de nós, outros estão caminhando um pouquinho mais atrás, mas estamos todos juntos para mostrar que nós podemos fazer a diferença nas nossas vidas, e nas vidas deles, né? E nós somos responsáveis por isso. Eles vão ser aquilo que eles veem que nós somos. Eles não vão ser aquilo que nós falamos, eles vão ser aquilo que nós fazemos. Então, isso é muito importante para a vida deles e dá resultado, irmãos, é maravilhoso. Então, que todos nós, quem não faz ainda, que possa começar. Comecem, porque quem faz a obra nas nossas vidas é o Senhor. É Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai abrir o coraçãozinho deles, é Ele que vai proporcionar tudo nas nossas vidas, inclusive o desejo de permanecer, né? Que é o desejo do nosso coração, que os nossos filhos sirvam o Senhor, amem o Senhor de todo o coração, porque é isso que vai fazer diferença na vida adulta deles. Amém? Irmãos, e só para finalizar, um recado para os pais, né, para os homens, da minha parte como pai, como homem dentro de casa. Eu não estou em casa durante a semana, né, de segunda a sexta eu não consigo participar do café, do almoço, mas no sábado e domingo eu procuro fazer o meu papel de homem dentro de casa, de pai, que é fazer essa oração pela manhã. Eu faço junto com eles, né, eu assumo essa responsabilidade de pegar a Bíblia, de fazer a devocional. Então, gostaria de encorajar, né, os pais, para que vocês façam esse papel também de homem. Quando você estiver dentro de casa, o seu papel como pai, o seu papel como homem, né, como sacerdote, que você busque fazer isso, faça isso dentro da sua casa, que tem resultados sim, né? Nós estamos trazendo aqui resultados, né, reais, que a gente vive e que a gente gostaria que Deus abençoasse, que isso entrasse no coração dos irmãos. Amém? Muito obrigado. Agradecer a Carol, mas o Frederico, que quando eu
apresentei a proposta, ela nem pensou, já aceitou já aceitou logo, né, Carol? Uma das coisas que a Carol não abordou aqui, que ela sempre me falou, e foi isso que me despertou para pedir para eles darem o testemunho, é a questão da dica aos pais. Quando ela recebe aqui, o que ela faz com ele? Ela não esquece ele aqui. Fala aí, Carol. Coloco na geladeira. Porque aí a geladeira é um lugar que você vai toda hora, irmãos. Né? Você abre a geladeira, você volta lá de novo. Então, na geladeira é um lugar que me faz lembrar em todo o tempo, porque a nossa vida é corrida, a nossa rotina é corrida, de todo mundo é. Então, colocar em um lugar que você vai passar e ver, e falar, isso é importante, eu preciso colocar, até você acostumar. Depois que você acostumar, não importa o lugar que estiver, né? Mas até lá, a geladeira é um ponto importante na nossa casa para colocar coisas importantes, né? Amados, muito grata, que Deus continue abençoando, aperfeiçoando e deixando firme cada dia mais essa missão que o Senhor confiou, né, nas nossas mãos. Muito grata, viu? Nós temos a igreja, enquanto parceira sua, ela te ajuda. Se você não está pegando aí esse auxílio, está perdendo. Por quê? Nós enviamos para os pais. Eu ia projetar isso aqui, pensei que ainda não estava funcionando. Ontem não estava, né? Mas aqui vai dar para a gente ver. E depois você vai lembrar que recebe esse papel também. Todo início de mês, nós estamos trabalhando com um tema. E todo mês tem aqui a proposta para te ajudar como que você vai fazer em casa, dica aos pais. Então, essa dica aos pais aqui, ele vem falando de uma maneira bem simples, bem objetiva, como que você vai fazer essa devocional em casa, porque já vem pronto, você não precisa inventar, já está pronto, a nível da maturidade das crianças. E aí a gente manda isso aqui para vocês, né? E a gente não está tendo um feedback se isso está acontecendo ou não, e é uma das coisas que tem angustiado o nosso coração, porque isso aqui é precioso demais para ajudar vocês. E quando a gente olha assim, vem trazendo aqui, pratica e descubra amar a Jesus. Então, vem tudo aqui que é para você fazer. Esse aqui é a dica aos pais, de 6 a 12 anos. E aí tem de 3 a 5, do mesmo nível. E de 0 a 2, a gente está adequando também o conteúdo deles. De acordo com o Pense Laranja, já vai receber também a dica aos pais, como que você vai trabalhar. Por exemplo, hoje a gente está trabalhando lá de 0 a 2 anos. Amados, de 0 a 2 anos não é sala que tem babá, não. Lá tem um currículo. E os professores têm ficado muito criteriosos em relação a isso. Hoje mesmo nós estamos aprendendo a respeito da formiguinha. Tem todo o material, tem a maneira como vai trabalhar. E qual que é a dica para os pais de 0 a 2 anos, que a gente tem de 2 anos, né, ali? Tem uma dica também para você inculcar a verdade. O que é o currículo Pense Laranja? Que você aprenda brincando, se divertindo, criando experiência, mas também que a verdade bíblica fica ali cravada na sua mente e no seu coração. Aí vem a parceria dos pais, de reforçar isso que eles já viram aqui. E aí a gente dá a dica para vocês. Como que vocês vão ler? Olha só, aprender a praticar, descubra como amar igual a Jesus. Nós temos aqui, dia 1º, prontinho, como que você vai fazer? Dia 3, dia 4. Quantos receberam isso aqui? Nós estamos na 2ª semana, né? Hoje, dia 14. Quantos receberam essa dica aqui? Levanta a mão, por gentileza. Poucos estão que receberam, né? Então, a gente vai verificar, porque todo mundo tem que receber. E aí vem a dica aos pais que eu acho muito bacana, eu fico maravilhada e pensei, por que eu não tive esse material aqui quando eu tive meu filho? Porque eu tive que quebrar a cabeça para poder inculcar essas verdades, né? E aí vem aqui, amados, pela manhã, o que você pode fazer no café da manhã?
O que você pode fazer na hora da refeição? Coisas simples. Por exemplo, pela manhã, ao começar o dia com sua criança, conte a ela sobre uma ocasião em que ela fez diferença na sua família. Isso é fácil ou não de fazer? Então, são dicas muito práticas. Quantos aqui entendem que a devocional que a gente manda para a sua casa e a dica aos pais é mais uma atribuição que você vai ter que dizer com seus filhos? Quantos aqui entendem isso? Não é mais uma, está dentro daquilo que é corriqueiro a gente fazer. O que nós estamos proporcionando aqui para vocês é a maneira como você vai trabalhar dentro da faixa etária de idade e o que você vai fazer dentro daquilo que está sendo trabalhado aqui na igreja no domingo. Então, reforçando a verdade bíblica aqui de domingo. Então, esse é o papel aqui do nosso Dica aos Pais e a devocional. Quando vocês pegarem e olharem, vocês vão ver que é muito simples a maneira de você trabalhar do seu jeito, né? Então, nós queremos colocar isso no seu coração. Trabalham, aproveita essa oportunidade de auxílio que você está recebendo e faz, né? Vai dar certo, já deu certo. E aí, a gente vai ficar bem tranquilo também no quesito de que nós vamos prestar conta para Deus a respeito de inculcar essas verdades no coração do nosso filho, que é responsabilidade nossa. Certinho? Parceria firmada? Amém? E a gente está aqui para auxiliar vocês. A gente não está aqui para sobrecarregar nenhum pai. Pelo contrário, isso aqui vai simplificar a sua vida e a sua devocional. Então, vamos caminhar um pouco mais, porque a gente tem alguns informes aqui para passar para vocês também. E se você quer dar um testemunho daquilo que você está fazendo em casa, com dica aos pais, devocional, que você tem recebido aqui na escola dominical, nos procura. A gente quer ouvir o seu testemunho para crescer um pouquinho mais e ter outras ideias de como fazer a coisa funcionar dentro da nossa casa, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí agora, que a gente está quebrando cabeça, que é a nossa EBF. Quantos aqui já matriculou seus filhos? De 5 a 12 anos. 5 a 12 anos. Quem aqui tem um amigo, uma amiga? Quem aqui tem um amigo, uma amiga que tem um filho? Indica, passa o formulário para eles. E a gente está aqui, essa semana, fazendo esses ajustes aqui, para que dia 2 esteja tudo certinho. E, finalizando aqui também, nós temos uma visita programada com os nossos filhos e pais. Já fiz o compromisso para vocês, né? Conversei com algumas pessoas para nos ajudar nesse quesito, e elas toparam, e a gente falou, pronto, nós somos disposição, né, para realizar as coisas. É uma visita nos bombeiros, dia 2 de julho é dia dos bombeiros, e nós queremos dar essa experiência para as nossas crianças, visitar o bombeiro, fazer uma oração, falar da importância deles na sociedade e para nós. E eu quero muito o apoio dos irmãos em relação a isso, tá? Só vai participar o filho que for com o pai e com a mãe, certo? E aí a gente vai passar direitinho, porque nós não recebemos ainda a confirmação da data que eles vão poder nos receber. Ou será dia 29 ou será dia 2. Uma dessas duas datas, quero que vocês já ficam aí já prevenidos. E aí a gente vai levar um lanche também coletivo para fazer com os bombeiros lá também, tá? E a gente vai passando esses pormenores aí. Eu quero agradecer você que ouviu o recadinho lá no grupo e chegou aqui para a gente começar a nossa hora da escola dominical com as crianças. Quantas crianças tinha agora aqui de manhã? E todo segundo domingo vem direto aqui para o templo, vem na hora, e a gente glorificar o nome do nosso Deus. Então, assim, a gente vai comunicando aí no decorrer dos dias, né? Quero encerrar esse momento aqui, agradecendo a parceria de vocês, de trazer os filhos, de ter esse cuidado, de nos ajudar, e essa parceria firmada com vocês é tudo o que a igreja precisa para construir uma base sólida na vida do seu filho. Amém?